nos contaram várias histórias, mas esqueceram de contar as histórias deles. Nosso primeiro personagem é William Kankiwamba, um jovem africano que se tornou símbolo de esperança e inovação. William nasceu em 1987, no Malawi, um dos países mais pobres do mundo. Sua infância foi marcada pela escassez e aos 14 anos ele viveu um dos piores momentos da história do país, uma grande seca que levou à fome a milhares de famílias. Sem dinheiro, William precisou abandonar a escola, mas isso não impediu de aprender. Movido pela curiosidade e pelo desejo de mudar a vida da sua comunidade, ele passou a frequentar a pequena biblioteca local. Foi lá que encontrou um livro chamado Usando Energia. Inspirado por aquelas páginas, William teve uma ideia ousada: construir um moinho de vento para gerar eletricidade. Sem recursos, utilizou peças de sucata, madeira e peças velhas de bicicletas. E conseguiu! O moinho levou luz para sua casa e mais tarde ajudou a bombear a água para irrigação, salvando plantações e combatendo a fome na região. Sua história percorreu o mundo, mostrando que a educação e a criatividade são ferramentas poderosas para transformar a realidade. Hoje, William é engenheiro, palestrante internacional e autor do livro O Menino que Descobriu o Vento, que inspirou um filme emocionante da Netflix. A trajetória de William Kankiwamba nos ensina que não existem limites para quem acredita no poder do conhecimento e da esperança. Agora vamos conhecer a história de Wangari Maathai, uma mulher africana que transformou a luta pelo meio ambiente em um ato de liberdade e esperança. Nascida no Quênia, em 1940, Wangari cresceu em uma comunidade rural em contato com a natureza. Com dedicação aos estudos, se tornou a primeira mulher da África Oriental a conquistar um doutorado, mas seu maior legado via do ativismo ambiental. Em 1977, fundou o movimento Cinturão Verde, que mobilizou milhares de mulheres para plantar árvores, combater a desertificação e proteger os recursos naturais do continente. Esse trabalho não apenas recuperou florestas, mas também empoderou mulheres, gerando renda e fortalecendo comunidades. Sua luta, porém, não parou aí. Wangari enfrentou governos autoritários, foi presa e agredida diversas vezes, mas nunca desistiu de lutar por justiça social, direitos humanos e sustentabilidade. Em 2004, fez história ao se tornar a primeira mulher africana a receber o Prêmio Nobel da Paz, reconhecida por sua coragem e visão de um mundo mais verde e justo. Sua mensagem continua viva: as árvores são a ponte para a paz. Wangari Maathai nos lembra que cuidar da natureza é também cuidar das pessoas e do futuro do planeta. Agora vamos falar de um ícone que ultrapassa as telas, o Pantera Negra. Mais do que um personagem de quadrinhos, ele representa um símbolo de orgulho, resistência e representatividade para milhões de pessoas negras ao redor do mundo. Criado em 1966 pela Marvel, o Pantera Negra foi o primeiro super-herói negro da história das histórias em quadrinhos. Ele é T'Challa, rei de Wakanda, uma nação africana fictícia, rica em cultura e altamente avançada tecnologicamente. Uma África que nunca foi colonizada, mostrando o futuro possível baseado na força e na sabedoria do seu povo. Durante décadas, o Pantera Negra inspirou jovens leitores, mas seu impacto cresceu ainda mais com o filme lançado em 2018, interpretado pelo ator Chadwick Boseman. A produção se tornou um marco histórico, levando para o cinema uma narrativa que valoriza as raízes africanas, suas tradições e a ideia de que pessoas negras podem ocupar qualquer espaço, inclusive o de heróis. O Pantera Negra não é apenas um personagem, ele é um símbolo de empoderamento, identidade e esperança. Sua frase mais famosa ecoa até hoje: Wakanda Forever, Wakanda para sempre, um grito de orgulho que inspira gerações a acreditar em si mesmas e lutar contra as injustiças. Kwame Nkrumah foi uma das figuras mais emblemáticas da história africana e um símbolo da luta pela independência no continente. Nascido em 1909 na então colônia britânica da Costa do Ouro, a atual Gana, cresceu sob o peso do colonialismo e desde cedo sonhou com uma África livre, unida e autônoma. Buscando preparo para essa missão, estudou nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde teve contato com ideias revolucionárias e movimentos pelos direitos civis, que influenciaram profundamente sua visão política. E ao retornar à sua terra natal, tornou-se uma das principais lideranças da luta independentista e, em 1957, liderou Gana à independência, tornando-a o primeiro país da África subsaariana a se libertar do domínio europeu.
Mas para Nkrumah, a liberdade de um país não bastava. Ele acreditava na união dos povos africanos como um caminho para um continente forte e soberano. Como primeiro presidente de Gana e fundador da Organização da Unidade Africana, seu legado permanece vivo. Suas frases mais marcantes ecoam até hoje. A independência de Gana não tem sentido se não estiver ligado à total libertação do continente africano. Sua história é um marco na construção da identidade africana moderna e um chamado à liberdade e solidariedade entre os povos. Vamos agora conhecer a história da rainha Nzinga, uma das maiores líderes africanas e símbolo de resistência contra a colonização. Nzinga nasceu em 1583, no atual território de Angola, em uma época em que seu povo enfrentava a invasão dos colonizadores portugueses, que exploravam a região e escravizavam sua população. Conhecida por sua inteligência, coragem e habilidade diplomática, Nzinga lutou por décadas para proteger seu povo e preservar a liberdade de seu reino. Ela formou alianças estratégicas, comandou exércitos e usou a diplomacia para enfrentar o poder europeu. Nzinga desafiou as normas da época ao governar como mulher em uma sociedade dominada por homens, tornando-se uma líder admirada e temida. Sua resistência à escravidão e à opressão durou toda a sua vida, deixando um legado de coragem e luta pela dignidade e soberania africana. Hoje, a rainha Nzinga é celebrada como um símbolo de força e inspiração para mulheres e povos que buscam justiça e liberdade. Agora vamos falar sobre Steve Biko, um dos maiores símbolos da luta contra o apartheid na África do Sul. Nascido em 1946, Biko cresceu em um país onde as leis do apartheid separavam brancos e negros em todos os aspectos da vida, negando aos negros direitos básicos como educação de qualidade, liberdade de expressão e dignidade. Ainda jovem, ele percebeu que a opressão não era apenas física, mas também mental. Por isso, fundou o Movimento da Consciência Negra, um movimento que buscava despertar o orgulho e a autoestima da população negra, afirmando que ser negro era motivo de orgulho, não de inferioridade. Biko acreditava que a verdadeira libertação começava na mente. Sua famosa frase resumia essa ideia: o instrumento mais potente nas mãos do opressor é a mente do oprimido. Por lutar contra o racismo e a injustiça, Steve Biko foi perseguido pelo governo do apartheid, preso e brutalmente assassinado em 1977, aos 30 anos. Sua morte provocou revolta internacional e reforçou a luta pela liberdade na África do Sul. Hoje, Steve Biko é lembrado como um mártir e um símbolo de resistência que nos ensina que a conscientização é o primeiro passo para a libertação. Chegou a hora de conhecermos a trajetória de Nelson Mandela, um dos maiores líderes da história da humanidade. Mandela nasceu em 1918 na África do Sul, durante um período marcado pelo regime do apartheid, um sistema cruel de segregação racial que separava brancos e negros em todos os aspectos da vida. Desde jovem, ele acreditava que todos deveriam ter os mesmos direitos, independentemente da cor da pele. Por isso, entrou para a luta contra o apartheid, tornando-se advogado e líder do Congresso Nacional Africano. Mas essa escolha teve um preço alto. Mandela passou 27 anos preso por lutar por justiça e liberdade. Mesmo na prisão, nunca desistiu. Seus ideais se tornaram tão poderosos que mobilizaram o mundo inteiro. Em 1990, Mandela foi libertado e apenas 4 anos depois fez história ao se tornar o primeiro presidente negro da África do Sul, liderando um país que começava a se libertar do racismo institucional. Nelson Mandela dedicou sua vida à paz, à igualdade e aos direitos humanos. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz e deixou uma mensagem que atravessa gerações. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Sua história nos ensina que coragem, perseverança e o amor pelo próximo podem derrubar qualquer muro de opressão. Mandela é e sempre será símbolo de liberdade e esperança para toda a humanidade. Enquanto existirem páginas em branco, nós vamos escrever as memórias De quem construiu, De quem sonhou. De quem viveu, De quem resistiu. de quem foi esquecido. Essa história também é nossa.